Olá, amigas e amigos, né, do comércio exterior. Vamos agora então para o nosso Nihon News número 2. Tá? E nesse Nihon News número 2, eu vou tratar para vocês, como eu havia prometido no vídeo número 1, no piloto, tá? Nós vamos demonstrar o acesso ao sistema eletrônico de informação, né, que foi adotado também pela Receita Federal. Então aqui, relembrando que o Sistema Eletrônico de Informação ele passou a ser de uso, né, também do Ministério da Economia há pouco tempo. Tá? E desde 8 de maio desse ano, né, nós tivemos uma alteração na portaria C7 número 23 de 2011, que passou a exigir que a apresentação de alguns documentos relacionados, por exemplo, a pleitos de contestação de produção nacional e exame de similaridade, tá? Esse tipo de pleito está relacionado com a autorização para importação de bens com isenção ou redução do imposto de importação, ou, né, no caso de produção nacional, de bens na condição de material usado. Então, hoje eu vou demonstrar na prática, eu fiz um acesso, tá? Vocês vão ver agora na sequência desse vídeo, eu fiz um acesso, fiz um login, e estou demonstrando como acessar esse sistema e usar o módulo de peticionamento eletrônico. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos agora fazer a demonstração prática da utilização do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Então, fui aqui no Google, coloquei lá Sistema Eletrônico de Informações e eu vou clicar aqui no primeiro resultado, tá? Que é justamente o site da Fazenda, fazenda.gov.br SEI. Tá? Destacando que, para mim conseguir acessar esse sistema eletrônico, eu já tenho que ter aprovação prévia de um cadastro, tá? Um cadastro como usuário externo. Tá? Aqui eu tenho todas as informações aqui no próprio site de como obter esse cadastro. Então, eu vou até clicar aqui, olha. Saiba mais sobre, né, o SEI. Então, tem toda a parte do sistema, está explicando aqui, né, os benefícios, olha lá, implementação no Ministério da Fazenda. Então, tenho todo um roteiro de procedimentos. Bom, voltando aqui, vencida essa parte, então, por exemplo, eu já fiz o cadastro, meu cadastro foi aprovado, tá? Então, eu vou acessar aqui, como usuário externo. Tá? Eu tenho aqui a opção de usuário externo. Nós temos aqui o usuário interno, que seria para o pessoal, né, funcionário público. E tenho também uma ferramenta que depois eu vou demonstrar para vocês, que eu achei bem interessante, tá? Consulta de processos. Tá? Eu andei fazendo algumas consultas, andei fuçando realmente no sistema. Coloquei aqui drawback, coloquei Cisco Serve, que são temas que nos interessam bastante. Depois eu vou demonstrar para vocês o resultado. Bom, nesse momento, então, vamos falar de uma nova petição. Então, está aqui, usuário externo. Tá? Então, eu cliquei aqui, e aqui, tá vendo? Ele já me dá a opção, por exemplo, se fosse o caso, né? Me cadastrar como usuário externo, não é o meu caso, que eu já me cadastrei. Então, eu vou aqui, já sou cadastrado. Então aqui, me aparece aqui, né, o meu e-mail, a senha, né, que eu digitei, e eu vou confirmar. Pronto. Então eu já estou aqui apto a fazer uma petição. Tá? Então vamos demonstrar aqui, de forma bem sucinta, por exemplo, como seria uma petição de uma contestação de exame de similar nacional ou exame de produção nacional, né, relacionado à autorização para importação de bens usados. Então vocês imaginem que eu sou aqui um representante de uma empresa, de um fabricante nacional de determinada máquina que está sendo também proposta, né, eu vi numa consulta pública que alguma empresa no Brasil está pretendendo importar uma máquina com função parecida, né, semelhante à máquina que a gente coloca no mercado, fabrica, né, no Brasil e coloca à disposição aqui no mercado nacional. Então eu tenho o direito de apresentar uma contestação, tá? A gente chama aqui. Então vou fazer isso aqui, peticionamento, tá? No meu caso, processo novo. Tá? Intercorrente é se eu estivesse me referindo a algum processo já existente. Então no meu caso é novo. Vou clicar aqui. Então aqui aparecem as orientações, tá? Eu tenho aqui também, interessante isso aqui, acesso à cartilha, né, do usuário externo. Vou até clicar aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, ele me abre aqui, uma cartilha específica, usuário externo do Sistema Eletrônico de Informações. Então nessa cartilha vai estar bem explicado,
tá? A utilização do sistema, cadastro de usuário externo, acesso externo aos processos, acesso para acompanhamento, peticionamento eletrônico, é isso que a gente está fazendo. Tá? Então, tem todas as orientações aqui do sistema. Tá? Então, esse manual está bem ilustrativo, tá? Cheio de figuras. Bom, então, voltando aqui, né? Então, olha só. E agora eu tenho que selecionar que tipo de petição. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, ó, por exemplo, se fosse o nosso caso, tá? A apresentação de um pleito de ex-tarifário, BK, o BIT, alteração, se fosse um pedido de concessão de ex-tarifário, um ex-tarifário novo, manifestação, né? Aí eu tenho aqui, ó, ex-tarifário, a manifestação da produção nacional relacionada ao ex. Tenho também renovação de pedido de ex-tarifário, revogação e o que nos interessa nesse momento. Então eu tenho aqui, ó, protocolização de documentos de análise de produção nacional para a coordenação de importação, a COIMP, que é a coordenação vinculada ao CSEX, que cuida desse tipo de análise. Então aqui começando a nossa petição. Então eu tenho aqui, por exemplo, formulário de peticionamento. Aqui ele me pede a especificação. Eu vou colocar aqui, só como demonstrativo, eu vou colocar a palavra manifestação. Tá? Aqui, somente para a gente ter uma ideia. Interessado, tá? Então aqui eu iria colocar, no meu caso, né, pessoa jurídica, iria colocar aqui o CNPJ da minha empresa, né, da minha eventual fabricante nacional de máquina, equipamento, né, eu quero me relacionar. E aqui, ó, dando continuidade, eu tenho aqui, por exemplo, documentos. Aqui é o mais importante. Documentos devem ser encarregados abaixo, sendo de sua exclusiva responsabilidade e conformidade entre os dados informados e os documentos. Então, o interessante é que já tenho até o modelo do documento. Olha só, contestação à importação de bens. Clique aqui para editar o conteúdo. Isso. Então, reparem só. Quando eu clico aqui, eu já tenho acesso ao formulário de contestação em si. Então, tenho aqui já o assunto, ó, pedido, contestação, a importação de bens sujeitos ao exame de similaridade e de bens usados. Aqui eu vou colocar o número da consulta pública, né? É lógico que eu tenho que fazer essa contestação, apresentar essa contestação no prazo de 30 dias, né? Contado a partir da publicação dessa consulta, é o prazo que eu tenho regulamentado. E aqui eu tenho demonstrando, então aqui eu vou informar os dados da empresa, né? Endereços, responsáveis, telefone para contato. E aqui a contestação em si. Então eu tenho aqui, ó, indicação dos bens, né, do bem objeto da contestação, NCM, descrição da mercadoria, fabricante, né? E, enfim, eu não vou adentrar nesses detalhes porque tudo isso já está na legislação específica. Tá? Então imagine o seguinte, se fosse o caso, eu iria preencher esse formulário, tá? E deixa eu voltar aqui. Iria carregar esse documento, vou salvar, vou carregar. E uma dica importante, tá? Muito importante isso aqui, tá? Eu verifiquei aqui o seguinte, olha só, nível de acesso, tá? Isso aqui merece muita atenção. Aqui, por exemplo, se eu clicar público, significa dizer que qualquer outro, né, outro internauta, inclusive, tá? Até porque tem esse mecanismo de consulta aqui, ele não requer senha, pode ser que ele tenha acesso ao meu documento, à minha contestação, tá? Quando eu não quero que isso aconteça, eu vou marcar aqui, ó, acesso restrito. Tá? E aqui ele tem as hipóteses legais, né, que eu devo assinalar, por que eu estou apontando o acesso restrito. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, defesa comercial, direito autoral, tenho aqui informação empresarial, vantagem competitiva, ou seja, de repente esse aqui, pelo que eu verifiquei, seria o mais indicado, sabe, né, para essa situação. Às vezes, por exemplo, eu vou dar informação aqui de um preço, de produção nacional e tal, e eu não quero que o meu concorrente, né, a empresa concorrente, veja esse tipo de documento. Tá? Então, volto a falar. Então, é super importante definir bem essa regra de acesso, o nível de acesso que está definido aqui. Tá? Bom, feito isso, eu tenho aqui também documentos complementares, então poderia colocar aqui fotos, catálogos, né, da minha máquina, enfim. Feito isso, né, eu vou colocar aqui e vou apertar essa tecla, né, da minha petição, peticionar. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá?
Aqui ele pede os interessados. Tá? Eu só não posso dar andamento, é lógico, porque isso aqui é só apenas uma demonstração. Tá? Então, feito isso, tá? Eu vou receber um número o sistema vai me dar o número do processo, tá? E eu tenho, né, a certeza que esse processo está sendo encaminhado ao órgão competente, tá? Nesse caso, é a coordenação de importação. Tá? Então, essa é a nova instrução que a gente deve observar para algumas situações, aquelas que eu já coloquei no começo desse vídeo. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Esse sistema novo, né? Que a gente deve utilizar então para fazer alguns pedidos, apresentar alguns documentos, né? Para a SESEX, para alguns órgãos. Especificamente nesse momento, tá? Ele está sendo usado para manifestação da indústria nacional sobre exame de similar nacional, manifestação também da indústria nacional, de produtor nacional, da produção nacional, né, de equipamentos similares ao que se pretende importar na condição de usado. Tá? E também, esse interessa muito pode interessar, né, aos importadores em geral, que é quando eu preciso fazer um pleito, apresentação de um pleito de transferência de linha de produção, unidade industrial ou célula de produção para o Brasil, né, na condição de usado. Normalmente esses casos aqui estão vinculados àquele caso que eu tenho que fazer dependendo do caso, né? Um acordo de contrapartida, oferecer um acordo de contrapartida junto à entidade de classe representativa da indústria nacional, por exemplo, a BIMAC. Tá? Então, finalizando nosso vídeo, é esse recado que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigado.